Senhor. Você vê como é que a gente chega o desespero de um pregador. Isaías 53 diz: quem deu ouvido à nossa pregação? Quem nos ouviu? Ninguém. Eu estou pregando para um guarda-roupa, porque ninguém hoje em dia quer mais ouvir a palavra de Deus. Eu sou obrigado a falar com um guarda-roupa, porque ele me ouve melhor do que as pessoas que estão na congregação hoje. Deus tem um plano de salvação e de resgate para a humanidade, e a humanidade não está nem preocupada com essas coisas. Aí quando chega no leito da morte, quando está passando pelo vale da sombra da morte, lembra de Jesus. Quando está no leito de uma UTI, aí lembra de Jesus. Quando está finalmente, quando o anjo da morte veio tocar, dá o beijo doce da morte, aí vai lembrar de Jesus. Eu sou obrigado a pregar para um guarda-roupa, porque essa nação de hoje, essa geração de hoje, não quer mais nada com Deus. Não quer mais nenhum compromisso com o Senhor. Homens, mulheres, jovens e crianças descompromissados com a palavra de Deus. A palavra de Deus em João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E aí vem a pergunta: por que Jesus teve que morrer por mim e por você? Por que Jesus teve que morrer por mim e pela humanidade? Por que Jesus teve que pagar esse preço? Por que Jesus Cristo teve que morrer? Eu pesquisando e estudando um pouco, eu consigo encontrar uma resposta. Romanos 3,23 diz: porque todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Romanos 3,16 ainda diz assim: não há nenhum justo na terra. Eclesiastes 7,20 diz: na verdade não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que nunca peque. E aí ainda continua a pergunta: por que Jesus morreu? Por que Jesus teve que vir, sair do céu e morrer por mim e por essa humanidade tão ingrata? Por essa geração tão dodói e tão cheia de mimimi? Por quê? Porque está em Romanos 6,23. O salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Não me entenda mal. A Bíblia está nos mostrando com esses versículos que eu e você somos réus, culpados, passivos da morte. Nós temos uma dívida de morte. A moeda de preço no inferno, a moeda que circula no inferno é sangue. Sangue de inocente. Se você pesquisar na história antiga, você vai ver que os antigos, todas as tribos, todas as pessoas, elas faziam sacrifícios de seres humanos virgens, porque consideravam puros. Fazia sacrifício de crianças, de bebês, porque consideravam puros. Porque a moeda de preço é sangue. Até hoje você vai ver alguns rituais de algumas pseudo-religiões que se utilizam de sacrifícios para alcançar o que deseja. Esse é o preço. Sangue.
O preço é sangue. Jesus vem, sai do céu como Filho de Deus, o seu unigênito, abrindo mão de ser Deus, para se tornar um ser humano puro e perfeito, capaz de pagar o preço por mim, por você. Esse mesmo versículo 23 de Romanos 6 tem uma parte B que diz que o dom gratuito de Deus é a vida eterna, que é Jesus Cristo. Através da morte de Jesus Cristo e da ressurreição dele, eu alcanço a vida eterna. Através de Jesus Cristo, eu alcanço a vida eterna. E as pessoas brincam com o nome de Jesus. Não tem noção do que é ser flagelado, do que é ser crucificado, do que é ser martirizado, do que é ser maltratado por pessoas que hoje não dão nem o devido valor. Quando eu vejo que o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo, eu vejo que Deus tem um plano na minha e na sua vida. Chama-se plano de salvação. Chama-se plano de salvação. Pastor, onde é que está esse plano de salvação na Bíblia? Porque até agora o Senhor me mostrou que eu estou condenado à morte. Cadê o plano de salvação? Aí eu te convido a abrir Efésios 1:4, que diz: porquanto Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis na sua presença. Aí João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele dá uma esperança para mim e para você. Eu começo a observar que existe uma luz no fim do túnel para mim e para você. Lembra? Todos foram destituídos da glória de Deus. Quando Deus cria o mundo, Deus coloca um jardim e cria um homem e fala assim: esse eu vou deixar ele desfrutar da minha glória. Esse eu vou conversar com ele face a face. E Deus cria Adão e em seguida cria Eva. E então os dois pecam. Eva peca porque a serpente a influenciou e ela peca. E quando ela vai, ela chega e oferece o fruto do pecado a Adão. E Adão também peca. E Deus pergunta: Adão, o que foi que tu fizeste? Ele ainda é capaz de não se arrepender. De não se arrepender. Ele é capaz de permanecer no erro e transferir a culpa para outra pessoa. Ele diz assim: a mulher que tu me deste. Transfere a culpa para Deus, que Deus deu a mulher para ele. E transfere a culpa para a mulher, porque foi a mulher que deu a fruta para ele. Olha só o problema. E Satanás grita: acabou! E Deus diz: não acabou não. Porque eu tenho um plano. Você foi predestinado à salvação. Você foi predestinado a uma vida de vitória. Você foi escolhido para ser mais que vencedor em Cristo Jesus. Só que entra aí uma história chamada livre-arbítrio. Liberdade de escolha. Você pode escolher. Você pode escolher se você quer ser salvo ou ir para o inferno. Você pode escolher se quer ter uma vida de vitória ou uma vida de derrota. Não se limite, não limite o seu potencial. Entenda que ainda que você peque, lá em João, nas cartas, 1 João 2:1 diz assim: caros filhinhos,
Estas palavras vos escrevo para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, que é Jesus Cristo, o justo. E Provérbios 28:13, a parte B do versículo diz: o que se arrepende e deixa, alcança misericórdia. O apóstolo Paulo trata a salvação como uma conquista. E que é por esforço. Sabe qual é o problema hoje em dia? Sabe qual é o problema do guarda-roupa hoje em dia? Eu ia até me assustar se tu me respondesse. O problema maior é que ninguém quer se esforçar para nada. Você mesmo fica aí paradão. Tá parecendo os jovens de hoje em dia. Tá parecendo os adultos de hoje em dia. É profecia para um lado, é pula-pula para outro, quebra-quebra para outro, mas lê a palavra de Deus. Se alimentar da fonte da vida, ninguém quer. Conhecer o Criador, ninguém quer. Não me leva a mal. Conhecer o Criador, ninguém quer. Deus dá uma oportunidade para mim e para você, para sermos resgatados. Ele está dizendo assim, olha, fica tranquilo. Fica tranquilo. Aí tu me pergunta ainda, pastor, mas o senhor não falou claramente por que Jesus teve que morrer. Eu quero dizer que ele morreu por resgate, para nos resgatar. Deus criou o homem era dele, e o homem se desviou, foi para Satanás. E Deus teve que resgatar, porque o salário do pecado é a morte, então existe um preço. A palavra resgate no dicionário quer dizer ato ou efeito de resgatar, mediante pagamento de quantia determinada. Ou então quer dizer assim, recuperar algo mediante pagamento. Ou quer dizer ato de libertar, de livrar, livramento ou libertação. Somos predestinados a ser livres. Deus nos escolheu para estarmos na glória de Deus. Deus nos criou. Deus nos criou para sermos livres. E somos aprisionados pelo pecado. Mas quando Jesus morre na cruz do Calvário, ele dá uma esperança para mim e para você. Para que nós, ao aceitarmos Jesus, ao recebermos Jesus como nosso único e suficiente Salvador. A Bíblia diz no Evangelho de João, capítulo 1, que Jesus veio para o que era seu, mas o seu não quis. Mas todo que aceitou Jesus, deu o poder de ser feito filho de Deus. Olha que graça. Que coisa linda. Eu podia falar horas sobre tudo isso. Jesus veio em resgate. Porque existe um preço a ser pago. Preço de sangue. Existe um preço a ser pago. E Jesus me convidou, te convidou à salvação. Através da vida dela. Não seja como esse guarda-roupa. Que não serve para nada além do seu propósito. Que é guarda-roupas. A Bíblia diz a seu respeito que você é geração eleita. Que você é sacerdócio real. Que você foi escolhido para ser mais que vencedor. Eu te digo nessa tarde abençoada, que se você quiser ainda dá tempo, que você pode entregar a sua vida a Jesus. E que Ele vai te abençoar. Em nome de Jesus. Amém? 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 Amém.